Boa noite a todos os presentes, então. Passamos, a partir de agora, a execução desta solenidade de inauguração do mural eletrônico dos ex-presidentes do Legislativo Gentilense. Cumprimento novamente aos nobres colegas vereadores. De imediato, convido autoridades e ex-autoridades que serão nominadas a fazerem parte da mesa, então. Excelentíssimo senhor Adelar José Silvestre, prefeito municipal do Gentil. Também ilustríssimo senhor Carlos Risotto, ex-vereador do nosso município, lá natural de Marau, né? Por 4 vezes presidente do nosso legislativo, sendo o primeiro presidente dessa igreja casa. Ilustríssimo senhor Evandro Bife, presidente do legislativo no ano de 2024, então sendo nosso último presidente, antes dessa legislatura que estamos em execução. Também ilustríssimo senhor Arduino Bessão, ex-vereador, ex-presidente no ano de 1995, sendo o vereador com maior idade dentre todos os presidentes que ainda está conosco. E também a ilustríssima senhora Olinda Fátima Trento, ex-vereadora, ex-presidente no ano de 2007 e 2015, que com muito orgulho está convidada a representar as vereadoras que assumiram a casa e também a presidência da mesa diretora. É importante, então, salientar que, a exemplo do nosso município de Gentil, também a Câmara de Vereadores foi instalada no ano de 93, né? E desempenhou suas atividades em áreas diversas, né, cedidas pelo Executivo. No início foi no Salão Paroquial, depois lá na sede do Executivo, e também, então, depois, em 2012, tivemos a grata e orgulho de termos a nossa casa própria, na inauguração desse belíssimo monumento, digamos assim, que talvez seja uma das melhores da nossa região, né, mais organizadas, né, Arthur? Então, parabéns a todos que participaram, que trabalharam, que fizeram a sua parte para que a gente pudesse estar aqui hoje também. Com certeza é um grande presente para a nossa comunidade e uma melhoria necessária e merecida a este povo tão ordeiro e trabalhador. É assim que acreditamos que as coisas devem acontecer, com inovação, com trabalho, respeito ao bem público, dedicação e a separação de poderes e a organização dos mesmos. Dessa forma, oportunizando e facilitando atendermos os anseios da população e ofertarmos serviços de qualidade. Com essa breve mensagem, convido e oportunizo, então, a esses que estão conosco aqui e aos demais que foram vultos do Legislativo, que, representando a tantos que passaram, possam também deixar sua mensagem. Quem sabe começamos aqui com o prefeito Adelar, e depois, na sequência, então, abrimos espaço para o Carlinhos, aí, para o Lindo, para o senhor Arduino e também para o Evandro. Inicialmente, boa noite a todos e a todas. Gostaria de saudar o senhor presidente, em teu nome, os demais vereadores, e também, de forma toda especial, a todos nós que estamos aí na noite de hoje, sendo homenageados, todos os ex-presidentes, e também a todos os que estão aqui acompanhando esta sessão em homenagem aos ex-presidentes do Legislativo, e também saudar a todos os que estão assistindo através das redes sociais. Dizer de que cada um de nós fez parte um pouco e deixou a sua história aqui no município de Gentil. Eu fui presidente por duas oportunidades, mas mesmo antes de ser vereador, o Carlinhos talvez lembre, como foi presidente por várias vezes, a gente sempre estava lá acompanhando a sessão do Legislativo. Talvez, muitas vezes, a única pessoa assistindo, mas sempre acompanhando, e depois disso tivemos a oportunidade também de ser legislador por 16 anos, por 4 mandatos. Certamente deixamos a nossa contribuição também aqui no Legislativo. Do nosso jeito, da nossa forma de trabalhar, mas graças a Deus, de uma forma séria, honesta, coerente, aquilo que eu sempre digo, a pessoa ela tem que ter sempre a mesma posição e a mesma postura. Não por interesse, ficar mudando de lado,
ou aqui ou ali. Então, isso eu admiro muito nas pessoas. Ter postura, ter posição e defendê-la, mas sempre respeitando a posição que porventura possa ser contrária à sua. Porque cada um tem o seu direito de defender, de pensar. A gente pode até não concordar, mas tem que respeitar. Então, a gente teve sempre essa atitude, essa forma de trabalhar. E hoje também a gente entende dessa forma. Ninguém é obrigado a pensar como eu penso, né? Ninguém é obrigado a concordar com aquilo que a gente faz, mas tem que respeitar. Essa é a nossa forma, esse é o nosso jeito que a gente agiu durante toda a nossa vida. Certamente, cada presidente que passou aqui deixou o seu legado, deixou o seu trabalho. Lembro-me, o Carlinho, como já foi dito, foi nosso professor, com a sua experiência, né, sendo vereador na primeira legislatura, e foi o que abriu as porteiras e conduziu. Ajudou a elaborar a primeira lei orgânica, primeiro regimento interno dessa casa, né, juntamente com os primeiros vereadores, né, vejo aqui o João Chais, o Neri, que estavam aqui, o falecido Adair Bertolo, Aldo Pradegan, Arduino, que com certeza contribuiu muito também, o Geraldo, o Alcenir, o Luiz Basso, isso. Então, os primeiros 9 vereadores que abriram as porteiras de nosso município, né? O prefeito Hélio Schuster, saudoso Luiz Prece, né? Que também contribuiu, foi prefeito posteriormente, né? Então, dizer de que é um momento importante, e esse parabenizo a iniciativa dessa homenagem, de eternizar a história de cada vereador presidente que passou e deixou seu legado aqui nessa Casa Legislativa. Então, a gente pôde também contribuir, aquilo que eu falei já por 16 anos, com certeza, muitos debates acalorados, Carlinhos, lembra disso, né? Mas sempre a gente discutia muito, brigava muito aqui na casa, mas saía conversando, abraçado, e dentro daquilo que era o objetivo, o desenvolvimento do município de Gentil. E isso tem que acontecer de novo. Tem que debater, sim, os projetos, aquilo que é bom tem que aprovar, o que precisa ser melhorado tem que ser melhorado. A gente, como prefeito, agora no momento, passageiro também, está sempre aberto ao diálogo, para que a gente consiga aquilo que eu espero que todos tenham um objetivo, desenvolver cada vez mais o nosso município de Gentil. Nós somos um município pequeno, mas se nós todos pegarmos junto, unidos, nós podemos ser grande e pensar grande também. Nós temos um objetivo de tentar, nesses próximos anos aqui, desenvolver o econômico do município, tentar fortalecer o nosso município, porque se nós tivermos um município economicamente forte, certamente toda a nossa população vai ser beneficiada e vai crescer junto. Senhor presidente, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Mais uma vez, parabéns a todos que tiveram a oportunidade de ser presidente e contribuir com o nosso município de Gentil. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras, ex-vereador, ex-presidente e atualmente prefeito municipal, e também abrimos espaço, então, Carlos Risotto, com certeza nos dará muito orgulho de ouvirmos a sua palavra também. Muito boa noite a todos. Dizer que é uma alegria, uma honra estar aqui, depois de muito tempo, mas podem ter certeza que a minha ausência pessoal existia, mas no coração sempre Gentil esteve presente. Desculpe, mas a emoção
às vezes, nem até a gente, porque a gente volta ao passado e, com muito orgulho, desculpe, nós queremos dizer que em 1989 eu vim para Gentil. Na verdade, nós fazíamos parte de Gentil, porque Gentil ainda era de Marau. Eu já exerci o mandato de vereador, lá eleito em 88, e fui convidado para vir até esse município dar um curso de dança tradicionalista. Sempre gostei das pessoas. Não está presente, se não me falha a memória, um convite feito pela professora Iracema Chés e a professora Marli, para que a gente viesse aqui dar alguma, ou ensinar alguma coisa sobre dança tradicionalista, na qual nós fomos instrutores por mais de 10 anos nesse ramo. E lembro-me muito bem, por isso que a emoção vem até a gente, que num porãozinho, na casa do Dilson Bisolo, começou-se a comentar, na época, a possibilidade de emancipar Gentil. Veja bem os senhores, um sonho que, às vezes, lá na troca de ideia e a vontade de muitos, e aqui eu quero citar exemplo, muitos participaram, mas um exemplo mais ativo, o ex-prefeito João Chés, o ex-vereador Arduino Bessão. Arduino, eu não esqueço quantas e quantas vezes a gente sentava naquele porão, tinha um fogãozinho assim, e o Dilson estava sempre com os pinhões, em cima, na época de inverno ali, e a gente discutia essa ideia de emancipar Gentil. E eu fico muito feliz porque eu fui convidado para fazer parte disso, como vereador que era no município, e fazer parte dessa comissão, ali como apoiador. E assim aconteceu. Com muita dificuldade, muito trabalho, Volmir, com muita esperança, a gente passou por situações que às vezes não é importante comentar aqui, mas muitos moradores de Gentil não acreditavam. Muitos não acreditavam nisso. Mas a vontade, a coragem e a perseverança do grupo que fez parte da comissão, Neri, Maristela, primo, seu pai também teve uma participação muito importante, foi uma pessoa muito positiva, não está mais aqui, o Daí Bertolo não está mais aqui, enfim, foi uns momentos difíceis, mas de muita coragem. Aí, em 93, tivemos o êxito de emancipar e eu acabei ficando no município. Porque, na verdade, o meu interesse estar aqui era estar junto com o município na iniciativa privada. Tive o prazer de trabalhar por quase 13 anos ali como cerealista, hoje propriedade do Lucas Bottesini, enfim, foi Basso, desculpem,
Foi uma época muito importante. Tive a oportunidade de exercer 3 mandatos, 4 vezes presidente, mas não fui professor, Jair. Nós fomos todos estudantes. Nós aprendemos junto. Nós tivemos que criar tudo. Nós não tínhamos uma sala. Nós iniciamos a Câmara de Vereadores numa sala, no salão paroquial, na parte de cima, e não tínhamos sequer uma máquina para datilografar aí os projetos, a indicação e, enfim, a documentação que precisava. Nós temos a honra também de estar presente aqui a primeira secretária da Câmara. A Maristela Bottesini foi a primeira secretária da Câmara, que na época estava em Marau, veio para cá, e não sei se não trabalhou um tempo gratuitamente aí com nós, Maristela, porque o objetivo de todos que estavam aí não era salário, era ver Gentil crescer. Era ver Gentil aí se destacar como está se destacando agora. Então, as dificuldades foram grandes. Depois, o prefeito Hélio reformou o prédio, herdado do município de Marau, na verdade muito pequeno. Ele imediatamente, um projeto audacioso, que na época não era fácil, conseguiu ampliar o prédio, onde ainda hoje está a Prefeitura Municipal. Teria uma noite inteira para contar história, mas eu vou contar um fato também, que não é pitoresco, mas com muita satisfação que a gente percebe, que as pessoas se interessam pela política. E eu gostaria de citar só um exemplozinho aqui para quebrar o protocolo. Eu vejo a Débora como vereadora, e na época a Olinda, no segundo mandato, segundo ano de emancipação, foi vereadora. E ela estava grávida da Débora. E nós tivemos um momento que, durante uma sessão, que tínhamos que suspender a sessão para que a Ola pudesse amamentar a filha. E hoje nós estamos vendo aqui, com o maior prazer, a Débora como vereadora. Assim como o Jair, que sempre acompanhou, o Adelar sempre acompanhou, uma gurizada, na época, mas bastante entusiastas, porque a juventude da época era bastante ativa aqui de Gentil. Queria a emancipação, queria ver a Vila Gentil se transformar no município. Então foram inúmeras pessoas que se dedicaram à vida, deixando da própria família, às vezes, do seu comércio, da sua responsabilidade, para trabalhar em prol da emancipação de Gentil. Eu vejo, quando venho para cá, e quero citar aqui um exemplo ainda, que continua militando na política, na boa política, e falou muito bem o Adelar, que quando nós estávamos na Câmara, no plenário, se discutia, e bastante, mas se discutia ideias, para poder aperfeiçoar sempre os projetos oriundos do Executivo. Neri, João, Olinda, Arduino, momentos extremamente importantes. Saudoso Dair, saudoso Primo, Juvenal, não está mais aqui, teve uma participação
muito importante na época da emancipação, e você pode me ajudar, porque nós tínhamos uma região que não estava querendo se juntar a nós. Aquela região mais aqui da Santa Rosa, e lembro-me o quanto foi importante a presença do Juvenal naquela época. Tocaio Carlinhos, na época, né? Sempre acompanhava. Então, nós temos aqui alguns baluartes ainda, né? Arlindo, que desde o começo sempre estava presente na comissão, fazendo. O seu falecido pai também era um entusiasta, ele era emotivo, sempre motivando, sempre positivo, e dizia: demo, Tosi, demo avante que vai dar certo. Lembro como se fosse hoje, Arlindo. A força e a vontade de cada um. Isso, gostaria de falar mais, mas eu sei que, de repente, alguém mais vai falar para isso. Então, presidente, eu queria agradecer muito esse momento, esse ato de perpetuar a história da Câmara de Vereadores através desse QR Code, onde cada um poderá acessar e realmente saber quem foi os vereadores, os presidentes, enfim, quem iniciou esse município e quem continua tocando. Também o Arthur, a Candice sempre batalhando nesse tipo de atividade lá, responsável pela Cultura 24 Horas lá em Marau. Candice, parabéns, a última também foi muito bacana. Também a imprensa, aí o Zeve ali, tanto da escrita como a falada, né? Muito obrigado pela presença, sempre presente, divulgando os atos e fatos dos municípios. Eu queria, então, mais uma vez, presidente, e demais colegas vereadores, que hoje fazem parte dessa mesa. Quando entrei aqui, me senti um pouquinho fora, porque alguns eu não conhecia. E parabéns por estar aqui, parabéns por, junto com o Jair, promover este ato que certamente nunca mais vamos esquecer. Mais uma vez, muito obrigado, presidente Jair, pela sua... Eu gostaria de voltar para trás um pouquinho, eu tenho uma fita gravada, e o Jair, na época, tinha 9 anos, né, Jair? Era 9 anos, né? E ele andava com a bandeira do município. O dia da emancipação, ele carregava a bandeira no município, nas costas, uma criança, e hoje está aí como presidente desta casa. Então, também são passagens que a gente lembra e fica satisfeito porque se deu continuidade desse fato. Obrigado à presença de todos. Esperamos que o município de Gentil continue crescendo. Prefeito João, vice-prefeito, ex-vice-prefeito Neri, Volmir, enfim, a todos os colegas que na época pelearam com a gente, Arlindo, enfim, sei que a gente vai esquecer porque são tantos, mas eu quero deixar mais uma vez aqui que o município de Gentil mora no meu coração. Eu quero ver esse município crescendo sempre, sempre, muito. Muito obrigado a todos. A gente fala de professor, não é no sentido de educador, mas sim porque muitos exemplos tu deixaste e, com certeza, nosso município começou com todos esses vultos aí, com todos esses bons nomes, e continua, é porque vocês começaram lá no passado, né?
E aí, com muito orgulho também, que começou na nossa família, um dos primeiros políticos, né, tio Arduino, deixo a palavra para o senhor para que também dê a sua palavra, deixe a sua mensagem lá, com certeza, um grande exemplo de dedicação e trabalho em prol do município. Eu queria cumprimentar o presidente, os vereadores e os presentes e dizer que é uma emoção muito grande participar dessa sessão de hoje. Que eu lembro quantas horas boas eu passei aqui, nesta Câmara, como vereador, como emancipacionista, como secretário e como trabalhador. Nós trabalhamos aqui com uma simplicidade e amizade com todo mundo, sempre procurando fazer o bem para gentil, como nós somos gentilenses e temos orgulho, e temos aí para fazer a nossa parte, o que for preciso, colaborar, porque com essa Câmara de Vereadores que nós temos aqui, uma boa Câmara de Vereadores, inteligente, penso que continuem apoiando todo o projeto bom para que Gentil possa crescer ainda mais. Eu comecei como emancipacionista. Trabalhamos bastante com fé de emancipar nossa vila e conseguimos. Com muito trabalho e sacrifício, mas sempre com a boa vontade. Depois, conseguimos a emancipação. Aí, achamos por bem, entre todos os vereadores, eu não tinha partido, não tinha nada, tinha amizade de todos, de fundar o partido que fosse do lado do governo, que foi eleito o Alceu Colares, o Negrão, que dizem. E eu, como sempre fui de família trabalhista, fui indicado para fundar o PDT. Lutei bastante. Na época eu tive que arrumar 25 títulos para formar o partido, mas formei. Para ter um pouco mais de chance do lado do governador, chega em Porto Alegre, sabe como é que a política funciona, né? Partido, governo, já atendido um pouco melhor. Mas, afinal, hoje estou feliz e contente, até meio emocionado, que quase me dói o coração, de participar dessa homenagem, juntamente com toda essa equipe de companheiros. E quero dizer a vocês que o que tiver no meu alcance, que for preciso, me procurem, que estou para ajudar. Que eu quero sempre o bem, espero que Gentil cresça ainda mais, porque somos gentilenses de coração. Agradeço o espaço, muito obrigado. Parabéns, então, tio Arduino. É um prazer ouvir o senhor falar, a gente sabe da sua capacidade e, com certeza, muitos temos a aprender, né, prefeito? Muitas vezes a gente passa pelas cadeiras escolares, faz várias faculdades, mas o dom de emocionar as pessoas, de levar a mensagem que vem do fundo do coração, isso a gente não aprende na escola, a gente aprende na vida, né? Então, parabéns, com certeza a maior faculdade que existe é a vida. Também convido para que falem em nome das vereadoras e ex-presidentes também, nossa ex-colega Olinda Fátima Trento. Eu quero desejar uma boa noite a todos os presentes, agradecer a todos pela presença. Quero cumprimentar também o presidente Jair, aos vereadores que hoje estão ocupando esse espaço aqui na Câmara Municipal de Vereadores, onde nós já fizemos parte também dessa Câmara. Hoje tenho a honra e a alegria de estar aqui, diante de vocês, como ex-presidente desta casa, onde fui presidente por 2 mandatos,
para compartilhar um pouco da minha experiência e agradecer pela oportunidade de liderar este espaço tão importante para a nossa cidade. Eu já estou quase que nem o vereador Carlinhos, tremendo um pouco. A gente não é muito acostumada a falar ao público. Ser presidente foi uma missão desafiadora, mas também extremamente gratificante. Cada reunião, cada decisão, cada diálogo foi uma oportunidade de fazer a diferença e de lutar por uma cidade mais justa, mais igualitária e a mais desenvolvida. Quero agradecer também a todos que confiaram em mim, aos colegas vereadores, aos funcionários que trabalharam ao meu lado e, principalmente, a nossa comunidade, que sempre nos motivou a seguir em frente. Como mulher, assumir a presidência foi uma conquista que enche meu coração de orgulho. Acredito que a nossa presença é a voz e a nossa voz são essenciais para fortalecer a democracia e para mostrar que liderança não tem gênero, mas sim compromisso, dedicação e amor pelo que fazemos. Hoje, ao ver os quadros que serão inaugurados aqui em nosso mural, em homenagem a todos os ex-presidentes, sinto uma imensa gratidão por fazer parte desta história. Que esses momentos sirvam de inspiração para as futuras gerações de mulheres e homens que desejam transformar nossa cidade com coragem e determinação. Quero também deixar meu muito obrigado a todos vocês que fizeram parte dessa trajetória. Que possamos continuar avançando sempre com coragem e esperança no coração. Quero agradecer também, em especial, ao nosso presidente, juntamente com os vereadores, que tiveram essa linda ideia de fazer essa homenagem, a resgatar e dar valor aos ex-presidentes que passaram nesta casa. Eu acho que é uma homenagem muito justa. Eu assumi de vereadora em 2000, quando o Luiz Pressi foi nosso prefeito municipal. Trabalhei por 16 anos como vereadora. Daí, em 2000, eu já estava grávida da Débora, que nem diz o Carlinhos. Daí, às vezes, eu deixava meu marido em casa cuidando da Débora, porque a gente não, naquela época não se tinha quem ficasse cuidando. Daí, como a gente tinha comércio também, não era muito fácil, mas a gente deu o jeito e foi trabalhando. Daí, por 16 anos, estive nos trabalhos dessa casa. Eu acho que foi muito gratificante esses 16 anos, porque a gente aprendeu muito. Eu nunca tinha assistido uma sessão, nunca tinha participado de uma eleição. Daí o Nerica Pucheski veio lá e disse, vamos concorrer. Mas eu não tinha nem noção o que era concorrer a vereadora. Daí coloquei meu nome à disposição e fomos à luta. Hoje só mereço agradecer a todas as pessoas que confiaram em meu trabalho, todas as pessoas que trabalharam comigo nos 2 anos que eu fui presidente desta casa. A gente tentou fazer o melhor possível para agregar os trabalhos, para dar tudo certo. Então, acho que só mereço agradecer a todos e boa noite. Obrigado pelas palavras, vereadora, ex-presidente Eulinda, e também abre espaço, então, para o último presidente dessa casa, Evandro Bife, também, trazendo um pouco da juventude, né, Evandro, para que possa também se manifestar.
Primeiramente, gostaria de cumprimentar o senhor presidente Jair. É uma honra estar de volta à tribuna dessa casa, ainda mais num evento grandioso. Esse é onde que estamos em frente a muitos presidentes dessa casa que fizeram muito esforço, às vezes deixaram até de sua família, como a Ola comentou, né, deixando a filha em casa recém-nascida, para vir aqui nesta casa debater e fazer com que o município crescesse. Então, meus parabéns. Também gostaria de cumprimentar o senhor prefeito Adelar, em nome dele, todas as pessoas presentes, funcionários públicos, secretários municipais, familiares, ex-vice-prefeitos, ex-prefeitos, ex-colegas, posso ver aqui o Gustavo, Adelir, também Diego, ex-colegas vereadores. Tive uma passagem breve, eu digo, nesta casa, né, comparando algumas outras autoridades, né. Só tive a oportunidade de ficar como vereador durante 4 anos, mas foi uma trajetória muito interessante. Uma pessoa que se dizia não gostar da política, como eu me dizia, né, não gostar, então, após ingressar na política, a gente percebe que a gente se doa à comunidade, é muito gratificante. Então, a política, tu está se doando para a comunidade, para o bem maior da comunidade, onde a gente quer ver essa comunidade crescer, como eu pude ver aqui, a Carlinho comentando como foi a emancipação. Então, a luta dos primeiros que tiveram a coragem de fazer se tornar, emancipar esse município, hoje, então, isso fica muito gratificante para nós, né? A gente até sente muito orgulho de fazer parte dessa trajetória, como você comentaste, da emancipação do município, ano a ano, como foi, as dificuldades mudaram, mas sempre, a gente sabe, o ex-prefeito, João Chés, também Nerica Procês como vice-prefeito, Arlindo, então, todos vocês passaram por dificuldades muito grandes, né? Hoje o Adelar enfrenta, a gente sabe disso, mas a união da comunidade, a gente tem que se doar sempre para fazer com que o bem maior seja a comunidade. Às vezes os discursos são bonitos, mas na prática às vezes acaba sendo diferente. O político, às vezes, muitos políticos acabam perdendo o real interesse da política, que em vez de defender a comunidade ou quem elegeu, defende sim só interesses pessoais, interesses próprios. Então isso não deveria existir. A política é o bem maior, é o bem da comunidade, não o interesse próprio. Então a gente fica muito agradecido e parabenizo mais uma vez o presidente Jair. A gente sabe que esse projeto, esse mural eletrônico, vai ser lembrado para nossos filhos, nossos netos, então isso com certeza vai ser muito bem reconhecido, até foi reconhecido já lá em Brasília, na UVB, então meus parabéns mais uma vez para o Jair, a equipe, os vereadores que estão prestando um belo trabalho nesta casa. Então, a todos que contribuíram de uma forma ou outra para o nosso município chegar onde está hoje. A gente sabe que tem muito mais a crescer, como o prefeito comentou, nós precisamos trazer investimento, trazer indústrias. Hoje a gente sabe que uma briga muito grande é para a permanência dos jovens aqui na nossa cidade, como antigamente se brigava por emancipação, hoje se briga para conseguir. Ninguém quer sair de Gentil, quer ficar em Gentil, quer trabalhar aqui em Gentil, quer investir em Gentil, então é isso que é a luta de todo mundo. Então a gente sabe que Gentil é uma cidade muito boa, a gente ama Gentil, e quer ver essa cidade cada vez melhor, cada vez mais bonita, cada vez mais grande. Então, é isso que todo mundo precisa e quer, e é o que está no nosso coração, é ver o bem da nossa comunidade cada vez melhor e cada vez maior. Então, mais uma vez, muito obrigado, Jair, por conceder esse espaço também. Sei que muitos teriam muito mais também a contribuir e falar, mas a gente leva um pouquinho de cada um pouco da população, um pouco da comunidade, que é o anseio do nosso município cada vez melhor. E agradecer o espaço, agradecer a presença de todos também, e uma boa noite a todos, muito obrigado. Então, antes de abrir espaço para os demais possam se manifestar, eu gostaria de fazer 2 palavras também, vou me colocar no púlpito lá, então, para falar um pouco, até porque a gente foi mencionado aí, e eu acho que esse momento de emoção, esse momento de marcar um tempo, acho que é importante que a gente também se manifeste por estarmos no momento aqui, então. Eu pretendo ser breve, só fazendo algumas palavras, e quando a gente olha para a plateia, agradecido por tantas pessoas importantes aí, olhando o Luiz Felipe, filho do Adelar, e o Luiz Otávio,
e a Maria Clara, que o meu filho às vezes em quando brinca que ele quer ser presidente do Brasil. E eu digo para ele, política não é profissão, meu filho, arrume outra coisa, né? Mas a política, ela vive no nosso cerne. Eu venho de uma família de políticos, né? O meu falecido pai, infelizmente, a gente perdeu muito breve. Eu tinha 8 anos e ele já estava se encaminhando para, na época, assumir como subprefeito, antes do município de Gentil ser município, na época do distrito, né? Ele faleceu em agosto, em janeiro ele iria assumir como subprefeito. Do lado dos Tonins, eu tenho meu primo aqui, que foi vereador, o Geraldo, do lado dos Bessão, tem o tio Alduíno e tantos outros, só aqui de Gentil. Então, uma família que tem um pé na política, e eu lembro de criança que eu sempre fiz política. Seja lá como coordenador dos coroinhas na igreja, seja na escola, quando começamos, no Grêmio Estudantil, seja na faculdade. Nós fomos o presidente do DCE, participávamos da Associação de Marau, lá, da SIM, e eu puxei muito para o meu pai, que na época, com 40 e tantos anos, voltou a estudar para que se tivesse a 7ª, 8ª série na época, né? Eu não lembro como é que chamavam, mas eu acho que era o 1º grau na época, e ele foi aluno das sobrinhas dele, que tinham 20, 30 anos a menos. Estudava junto com a minha falecida irmã e com o meu irmão, com o Volmir, ele com 40 e tantos e eles com 14, 15. Então, esse gosto pela política, Carlinhos, eu sempre tive. E eu sou muito de vestir a camisa. O time que eu gosto muito de valorizar. E quando se falou aqui, o Daí falou muito bem primeiro, que foi uma ideia da gente, sim, mas ela só foi possível, né, Silene, porque eu não sei se é a melhor equipe do mundo, mas para mim com certeza. Eu tenho uma Silene Silvestre nos assessorando na parte jurídica, eu tenho o pessoal da contabilidade, que a gente não tem tanta afinidade, mas que me ajudam muito, estão sempre presentes quando a gente precisa, né, Darli e Jaque. Eu tenho o nosso chefe de gabinete, o Arlindo, que trouxe uma experiência muito grande, porque veio da política, foi vice-prefeito, foi vereador, foi presidente. A Franciele, que apesar de muito jovem, é muito capacitada, muito organizada e muito responsável. E você só dá a chave de casa para a pessoa que você confia. Então, agradeço muito a Franciele. Nós temos a Sabrina, que nos assessora aqui, que nos ajuda, e a Câmara está sempre muito bem limpa, cheirosa, organizada, e atende a todo mundo. E a gente não faz distinção por raça, por cor, por tamanho, por idade. E eu acredito que é assim, Bife, que a política deve ser. Eu participei quando lá se começou a se falar em emancipação, eu era muito jovem, mas eu lembro das viagens, né, Adelari, a Maristela também foi nossa colega, e a gente trabalhava na Câmara de Vereadores. Depois da Maristela, fui eu que trabalhei aqui no Legislativo, e a gente gravava um radinho lá, que muitas vezes tinha que ligar nele, viu o que você falou lá, que eu não lembro. A gente tinha que... porque não gravava muito bem, não é que nem hoje que tem essa tecnologia. Então, tudo era mais difícil, tudo era mais simples, mas a gente fazia com amor, gente. Quando tinha uma festa, o João lembra muito bem, né? Tinha uma festa, alguma coisa do município, todos iam lá trabalhar, e ninguém pedia para receber hora extra ou diária. Eu lembro quantas viagens foi feitas para Porto Alegre e se ganhava despesa quando ganhava. Muitas vezes se levava, fazer o nome aqui do prefeito Hélio, levava um sanduíche de casa para não gastar. Então, claro, são outros tempos. Eu vejo que muitas vezes a economia, quando ela não é uma economia um pouco que foge dos padrões, também muitas vezes tu deixa de gastar numa coisa que é importante, que é um investimento, né, prefeito? Você perde fazer alguma coisa porque você não quer investir. Mas que bom que a gente pode estar aqui nesse momento e comemorar. Quando nós brincávamos com o pessoal de Marau, e agora a gente vai ter um evento logo, logo, né, saiu na área dos 150 anos da imigração italiana, que vieram para cá para buscar cocaína, né, Carlinhos? Para buscar riqueza, buscar a fortuna, que fortuna que nós temos hoje. Como foi sofrido lá no começo, e hoje a gente pode estar aqui. Funcionários públicos, muitos se formaram, dentistas, médicos. Um sonho, imagina, Gentil tem 2 ou 3 médicos daqui formados, professores, administradores, e a gente vê o futuro dessas que são presentes, mas que serão futuras, estarão nos substituindo, porque a gente logo, logo deixa a política. Continuaremos fazendo história, mas talvez não na política. E poder estar como presidente nesse momento, que eu digo que aqui nós temos homens, mulheres de fibra, que fizeram um pouquinho de cada um, Arlindo. Berildo, Mosna, Benildo, lá de Santo Antônio do Palma, que voltou para a política depois de muitos anos, né? Porque
a política é uma coisa que o Bife disse bem, muita gente não gosta, não tem ideia do que é. Mas quando você se envolve e você vê que o teu trabalho, né, Everton, ele dá resultado e as pessoas começam a reconhecer dizendo, tu tem muita coisa ruim, Jair, mas tu tem algumas coisas que tu fez bem. E quando a gente mora, ninguém lembra das coisas ruins, né? Mas em vida também as pessoas lembram das coisas boas. E para mim, eu me emociono muito, sou muito emotivo, eu choro muito, até por essa ligação que a gente tem com a família, e para mim, Gentil é a minha família. Morei fora há muito tempo, voltei, tinha parado com a política, foram lá, me buscaram de volta, e hoje eu tenho orgulho de dizer que é o meu 5º mandato. O vereador com mais mandatos no município, até hoje sou eu. Então, é uma responsabilidade para mim, e principalmente porque me deram a honra de poder ser presidente. Então, que a gente possa ter esses pequenos momentos de trabalho, mas que a gente possa marcar época, como foi marcado cada um, do seu jeito e no seu tempo. Não com grandes obras, porque a gente não tem muito dinheiro para fazer isso, mas com as ações. Que as pessoas, no dia que a gente estiver lá, de pé junto, como dizem, as pessoas nos reconheçam pelo legado que deixemos. Obrigado, gente. É sempre um prazer estar falando para todos. Nós deixamos espaço aberto também para algum outro ex-presidente, alguém da comunidade, quem tiver interesse em se manifestar, aí fica o espaço. Vereadora, acho que é uma das mais jovens da nossa Câmara, né? Vereadora Débora. Uma boa noite a todos. Cumprimento o senhor presidente Jair Tanin, em nome dele os demais colegas vereadores, autoridades aqui presentes, prefeitos, secretários. Boa noite a todos também aos nossos colegas vereadores de Santo Antônio do Palma. Um prazer tê-los aqui conosco nesse momento importante. Quero cumprimentar os funcionários da casa, os ex-presidentes, vereadores e também a toda a comunidade que está aqui presente. Dizer que hoje é um dia muito importante para a nossa Câmara de Vereadores. Estamos reunidos para celebrar e homenagear aqueles que tiveram a honra de presidir esta casa, dedicando seu tempo, esforço, compromisso para o bem da nossa cidade. Gostaria de parabenizar todos os presidentes da Câmara de Vereadores. Vocês foram exemplo de liderança, responsabilidade e dedicação. E suas gestões deixaram marcas positivas que continuam a inspirar nossa trajetória. É uma oportunidade especial de reconhecer e valorizar o trabalho de cada um, que contribuiu para o fortalecimento do nosso legislativo e, consequentemente, para o desenvolvimento da nossa comunidade. Hoje, temos a alegria de inaugurar os quadros que irão eternizar o nome e a história desses grandes homens e mulheres que passaram por aqui deixando seu legado. Que esses quadros sirvam de inspiração para as futuras gerações de vereadores. Quero também destacar e homenagear as mulheres que tiveram a honra de presidir esta casa. Sua coragem, determinação e liderança abriram caminhos importantes, mostrando que o compromisso com o bem comum não tem gênero. Vocês são exemplos de força e inspiração para todas as gerações de mulheres e homens que desejam fazer a diferença na nossa sociedade. Que essas histórias sirvam de inspiração para as futuras mulheres vereadoras. Parabéns a todos os ex-presidentes, que essa homenagem seja um símbolo do nosso respeito, gratidão e reconhecimento pelo trabalho realizado. Que possamos seguir juntos, com união, respeito e dedicação, construindo uma cidade cada vez melhor para todos. Meu muito obrigado. Alguém mais gostaria de usar o espaço? Vereador Odair.
Quero novamente saudar o senhor presidente, quero ser breve, embora já tenha falado, mas como não se emocionar num reencontro de tamanha grandeza. Quero agradecer a presença mais uma vez de todos os presidentes e ex-presidentes dessa casa, ao presidente do Legislativo Municipal de Santo Antônio do Palma, Esberce. Quero aqui reportar principalmente a fala do Carlos Risotto. Sim, nosso maior professor, sim, porque nós seguimos o exemplo, já vinha do nosso município Mãe Marau. Quero relembrar aqui algumas pessoas da comissão. A comissão que aconteceu lá em 92, naquela época a gente estava estudando em Santa Maria, e com certeza nós somos fruto de esforços, ciclos, e como eu falei antes aqui, cada um tem seu momento. E a comissão aqui, bem lembrada pelo Arduino, o meu pai foi filiado lá pelo Arduino em 92, e trabalhou muito naquela região, porque, como falou o Carlos Risotto, nem tudo é mar de rosas e flores. Agradecer, Bife, a tua grandeza de estar presente nesse ato hoje, porque a gente vai lembrando, o discurso não é uma coisa pronta. A verdadeira história, senhor presidente, se faz com atos e ações. E como disse o nosso prefeito Adelar, aqui bem falou e lembrou, nós não devemos ser radical de A ou B, nós devemos sim seguir uma conduta e saber respeitar aquilo que o outro pensa. Como foi dito aqui, nossa vereadora Olinda aqui, nós, como vereador de 4º mandato aqui, quantas discussões tivemos de ideias, de propostas. Meu primeiro vereador, voto secreto, Neri, quanto contribuiu para esse município? O senhor foi um exemplo, é um exemplo para o município. Então, assim, reconhecer as lideranças. Quantas reuniões, Volmir, que nós fizemos? Obrigado à família Crespi. Luiz Basso, quanto a família Basso contribuiu? A gente é injusto falar das pessoas, mas temos que falar. Arlindo, nosso nono árvore. Então, assim, desculpa tomar o momento, mas esse momento é um momento de grandeza, de reconhecer, de ser auto-reconhecer. De dizer que vocês que estão em casa, a sociedade que está em casa, vocês que nos colocaram aqui. Tenho a honra de ter sido o vereador mais votado nessa eleição, mas o compromisso de levar o trabalho, de devolver em trabalho. Então, assim, voltar lá na comissão, que cada um com o seu caderno, né, Arlindo, embaixo do braço, fez a sua missão. Lembrar dos ex-prefeitos, prefeito Hélio Schuster, João Chais, prefeito Luiz Prece, sempre prefeito Gentil, Alcenir, que esteve lá no primeiro mandato, juntamente com Aldo Pradegan, com os demais que foram citados aqui. Alcenir teve a oportunidade de ser prefeito por 3 oportunidades. Obrigado a cada um. Então, esse é o momento de agradecer. Mas vejo aqui a mesa e sempre reporto aqui em nome do PDT ao grandioso PDT. Não é enaltecer um partido, mas assim dizer que o PDT sempre esteve presente em todos os mandatos. Aqui, já falei no nosso saudoso primo Botesini, mas aquele que me deu a oportunidade, Maristela, Vanderlei e Albina aqui, de estar lá naquele ano e assim ter como exemplo e nos desafiar, né, Adelar? Porque nós viemos dos movimentos, ninguém nasce do nada, né? Eu nasci na política, nos movimentos de jovens, da pastoral da juventude, e sempre observando a sociedade. E aqui eu vejo, assim, as sucessões. Arduino, tio do Jair, aqui a Débora, filha da Olinda, né? E assim por diante. Está aqui o Fernando, sentado aqui, nosso grande vereador, sempre também foi vice-prefeito, mas grande vereador atuante, que muito lutou, muito peleou, aqui o Neri nessa Câmara. Então, assim, que outros, que os jovens, que vejo aqui a minha filha, que vejo aqui os filhos dos vereadores, que vejo aqui o filho do prefeito, né, a minha filha aqui também presente, Franciele, os demais jovens, que se desafiem e que tomem os nossos lugares, senhor presidente, que tomem os nossos lugares, porque nós somos passageiros, mas a sociedade é permanente, o município é permanente, e ele deve ser grande, e é grande. O município de Gentil é um município grandioso. Então, assim, lembrar cada um, obrigado Adelir também, por ter sido pedetista, por ter lutado, lembro sempre do teu pai, do exemplo que ele deixou, Adelir, e muito me ajudou. A família Esquiavão muito me ajudou. Então, assim, cada família aqui presente, agradeço de coração a oportunidade de estar aqui, e com certeza vamos lutar cada dia mais. E para não se delongar, senhor presidente, mas Carlos Risotto, em nome do Legislativo de Gentil, em nome do nosso partido, todo o respeito, toda a gratidão.
né, ao município Maimarau. Arduino, muito obrigado por ter nos feito também político. Bife, pela tamanha grandeza tua de ter disputado uma eleição, estar sentado aqui junto com o prefeito, é isso que a gente quer ver. Comungar, somar e ir cada vez mais à frente, Gustavo, que foi candidato a vice. Então, assim, nós queremos dar exemplo vivo para os municípios e para a região. E nós somos o exemplo vivo. Virildo, Arlindo, Volmir, que construíram aqui a Câmara. Se estou sendo injusto, teve algum outro vereador, mas quem inaugurou essa Câmara, né, Virildo? Então, assim, o Adelar foi o primeiro presidente nessa casa. Eu fui o segundo presidente, aonde que nós inovamos e transmitimos as sessões através da rádio, né? Então, assim, está sendo transmitido a todas as famílias. E que aproveitem essa democracia, que assistam e cobram de nós o nosso trabalho. E que daqui 3 anos tem eleição de novo. Muito obrigado aos presentes, muito obrigado, presidente, e a cada um que somou, e as famílias que estão dando oportunidade, e que somam, e que fazem o Gentil crescer. Muito obrigado, gente. Dando continuidade, então, neste ato, peço que os convidados voltem à plateia e peço para que os vereadores se coloquem aqui à frente para nós, também de uma forma para homenagear de maneira simples, mas simbólica e gratificante, iremos integrar um certificado de honra aos trabalhos desenvolvidos aos ex-presidentes, inclusive com os quadros que foram atualizados e substituídos no ano 2016, e que estão em desuso para que sejam melhores aproveitados por seus patronos. Convido o vereador Jair Tonin para que faça a entrega ao ex-presidente Carlos Risotto, presidente nos anos de 1993, 1996, 1997 e 2004. Destacar também sobre a pessoa do seu Adair Bertolo, em memória, que foi presidente no ano de 1994. Convido o vereador Jair Tonin também para que faça entrega ao ex-presidente Arduino Besson, que foi presidente no ano de 1995. Convido a vereadora Sayonara Motra Tonin para que faça entrega a um representante do ex-presidente Primo Bottesini em memória, que foi presidente desta casa no ano de 1998. Também destacar do seu Paulo Volmir Moraes da Rocha, que foi presidente nesta casa no ano de 1999, mas por motivos de saúde não se faz presente. Convido o vereador Adilson Godinho para que faça a entrega ao ex-presidente Volmir Crespi, que presidiu nesta casa no ano de 2000 e 2011.
Destacar também que Mário Dalquiavon foi presidente desta casa no ano 2001. Também Adelar Gasparim, em memória, foi presidente no ano de 2002. Convido o vereador Fernando Kopseski para que faça a entrega ao ex-presidente Neri João Kopseski, que presidiu nesta casa no ano de 2003. Convido o vereador Odair Bianchim para que faça a entrega ao ex-presidente Adelar José Silvestre, que presidiu nesta casa no ano 2005 e 2012. Convido o vereador Antônio Marcos Tibola para que faça a entrega ao ex-presidente Adelar Mosina, que presidiu nesta casa no ano 2006. Faço a entrega à ex-presidente Olinda Fátima Trento, que esteve presente de presidente no ano 2007 e 2015. Convido o vereador Jair Tonin para que faça a entrega ao ex-presidente Arlindo Francisqueto, que esteve presidindo esta casa no ano 2008 e 2009. Convido a vereadora Sayonara Motterle Tonin para que faça a entrega ao ex-presidente Everildo Pereira, que esteve presidindo esta casa no ano de 2010.
Convida o vereador Carlos Cruz Mendonça de Almeida para que faça entrega ao ex-presidente Odair Bianchim, que esteve presidindo esta casa no ano de 2013. Convido o vereador Fernando Kopseski para que faça a entrega ao presidente Jair Tonin, que esteve presidindo esta casa em 2014 e também agora em 2025. Esteve presidindo por esta casa, no ano 2016, também a vereadora Luciana Prece Silvestre. Em 2017, Juraci dos Santos Melo. Convido o vereador Adilson Godinho para que faça a entrega ao ex-presidente Adelir Schiavon, que esteve presidindo esta casa no ano de 2018 e 2021. Convida a vereadora Avenilda Xisto para que faça a entrega a ex-presidente Joyce Gasparim. Não está presente, né? Então, Joyce Gasparim também foi presidente nesta casa no ano de 2019. Também Kátia Sheila de Souza Paludo em 2020. Então, peço para que a Avenilda entregue para o vereador ex-presidente Diego Fabres, que presidiu esta casa no ano de 2022. Convido o vereador Antônio Marcos Tibola para que também faça a entrega ao ex-presidente Gustavo Prece, que esteve presidindo nesta casa no ano de 2023. Convido o vereador Adilson Godinho para que faça a entrega ao ex-presidente Evandro Bife, que esteve presidindo esta casa no ano de 2024. Agora convido todos, então, os ex-presidentes para que venham até a frente para a gente fazer uma foto.
Nem deixou eu eu também não ia falar no cara, mas eu pensei em falar um pouquinho, tudo boicotou eu. Antes do encerramento da fita e inauguração do mural, abrimos espaço para que a competitíssima equipe Mira-Lua possa explicar o projeto e oportunizar o conhecimento de todos. Eu queria agradecer primeiramente ao presidente Jair por ter uma visão assim muito boa, assim, tu é o cara, só tenho isso a te dizer, sabe? Porque tu pegou um projeto de certa forma simples, né, e transformou ele num projeto ganhador de prêmio, né? Então, nós da Mira-Lua, nós aqui da nossa equipe, a gente tem muito a agradecer a você pela oportunidade e eu sou muito grato, né, por poder estar aqui hoje. E falar um pouquinho sobre o projeto, né? Como o Jair estava falando antes, ter a foto ali na parede não quer dizer nada, né? De quem foi a pessoa, o que ela fez, né? Os atos que ela teve como presidente aqui do Legislativo. E a gente fez um resgate dessa memória, né, Jair? A gente conversou com cada um, ouviu as histórias, ouviu um pouco do passado de cada pessoa aqui dos presidentes aqui do Legislativo. E hoje a gente tem esse material disponível na internet, né, para quem quiser acessar, quem quiser poder estar vendo um pouco, conhecendo um pouco sobre a história de Gentil, pode acessar o QR Code ali, que vai ser direcionado direto para o YouTube, e lá vai encontrar todos os presidentes, né. Então, foi um trabalho bem legal, foi bem bom de fazer aqui em Gentil. Eu me sinto um pouco gentilense aqui, pelo pouco tempo que eu fiquei na cidade, eu fui muito bem acolhido por todos, sabe? Ouvi todas as histórias de vocês, né? Seu Arduino também, né? Me convidou até para ir lá no bar dele, tomar um traguinho, né? Depois, acabei não indo, mas uma hora a gente vai, né? A Olinda também, né? Onde a gente estava todo dia indo lá almoçar, então, super bem recebidos aqui, toda a comunidade nos abraçou, eu fico muito feliz e muito grato de poder estar aqui hoje, né? E também salientar, né, que esse projeto é muito importante para preservar a memória de todo mundo que passou pela Câmara, né? Não adianta a gente tem a foto e não ter a história. E é muito importante a história ser contada pela pessoa ainda em vida, né? Porque às vezes tu vai ter, vamos supor lá, o primo Botesini, né, veio a filha dele aqui contar um pouco sobre a trajetória dele, falar um pouco sobre a vida dele. Mas seria muito importante, assim, se fosse ele contando o que ele fez também, né? Então, eu acho que é muito importante preservar essa memória e mais uma vez, queria te agradecer, Jair, e te parabenizar pela visão que tu é um cara visionário, e acho que isso é gratificante para mim estar aqui, né, e poder ver hoje todos os que passaram ali pela entrevista. Eu estou um pouco nervoso, né? No dia eu não estava, né? Eu estava bem tranquilo. Agora que a gente está aqui na frente, a gente vê que o buraco é mais embaixo, né? Não é fácil, né, seu Adelir? Então, a gente está aí hoje falando um pouco, né, contando um pouco. Eu espero que gostem do trabalho. Foi feito com muito carinho, com muito esmero. A gente trabalhou bastante em cima de cada vídeo, de cada história, e espero que fique para vocês aqui como um presente também, né? E acho que é isso, né? Eu estou um pouco nervoso para falar, não sei, mas é isso aí. Muito obrigado, Jair. Obrigado, Arthur, obrigado, Candice. Leve o nosso abraço, Vitor, excelente profissional, talvez um dos mais qualificados que a gente tenha conhecimento. E o Arthur, para quem não conhece, ele é um pouquinho gentilense, ele tem naturalidade ou ancestralidade aqui na Forquilha. Ele é da família Rodrigues, inclusive o parente dele aqui, eu acho que é segundo primo, alguma coisa assim, já esteve na casa aqui, né, o pessoal do Partido dos Trabalhadores. Ele foi candidato a vereador e assumiu alguns meses como suplente, então também tem um pouquinho de Gentil, a gente foi descobrindo na caminhada, né? E dizer que esse projeto, a gente tem orgulho de ter sido idealizador, mas eu devo muito aos colegas aqui, que também nos deram essa oportunidade de ser presidente, oportunizaram a gente investir o recurso. Eu sempre digo, né, prefeito, muitas vezes
O recurso, ele não é um gasto, quando a gente investe bem, é um investimento. E orgulho, quem sabe, no futuro, que alguém possa olhar lá, entrar no QR Code ou acessar o YouTube e disser, olha ali, ó, os vereadores lá de Gentil. Então, um pequeno município que fez uma grande história, né? A gente comentava lá em Brasília, e foi muito comentado, tanto que recebemos um prêmio lá, até com o nosso amigo Gilson Conzati, João, que o pai dele foi teu amigo pessoal, o seu Adroaldo, né? Um senhor que ganhou uma eleição com 94 anos, infelizmente, foi ceifado pelo Covid, mas que foi um grande visionário do Cristo Protetor aqui de Encantado e tantas outras coisas. Então, essas amizades, as viagens nos oportunizam também a gente agregar conhecimento, trazer coisas boas e também levar um pouco do que nós temos. Nosso município é pequeno, não é, prefeito? Mas ele é muito rico em pessoas, em conhecimentos, e a gente com certeza fará um dia Gentil ser muito grande e muito maior do que é. Então, esse mérito é de todos, da população gentilense, que trabalha 24 horas por dia, que muitas vezes fica no sol e na chuva, e nós também, vereadores, fazendo o nosso pouquinho, né, Venilda? Mas quem sabe um dia a gente possa ser também agraciado, e pelo menos lembrarem da nossa história com o pouco que fizemos, mas com muito que a gente ainda vai oportunizar, né, Arlindo? Obrigado a todos, tenham certeza que aqui todos os vereadores pensam com união, com cordialidade, com emoção, num futuro. Eleição se ganha, se perde, mas o trabalho fica. E nós, com certeza, faremos história, porque cada um de nós quer ver nosso município cada vez maior. Convido a todos para que a gente possa participar desse nosso coquetel aí, que a Sabrina está colocando aí, e recebam o nosso abraço e contem sempre com a nossa Câmara de Vereadores gentilense. Temos a desceração da fita e também, aos que foram mais do que uma vez presidente, e eu gostaria de explicar que os quadros foram feitos, a substituição no ano 2016, por isso que nem todos receberam, até 2016 são quadros antigos que estavam aí encostados, vamos dizer assim, né? Estavam em desuso, e aí a gente, para não deixar ali, daqui a pouco se deteriorarem e perderem a história, a gente devolveu para os que são, então, foram os donos que fizeram essa história, para que possam utilizar, quem sabe, levar para suas famílias. Então, depois o Carlinhos, acho que o Adelar deve ter 2, o Daíra, acredito, quem tiver mais do que um ali, então, depois é só retirar, estarão aqui, e vamos participar do desceramento da fita aí, e depois participar aí também do nosso coquetel, recebendo o nosso abraço, o nosso carinho da Câmara de Vereadores Gentilense. Muito obrigado, boa semana a todos.